Notícia bombástica. Elon Musk, em seu Twitter, diz que a IA provavelmente será mais inteligente do que qualquer ser humano no próximo ano, ou seja, em 2025. Em que em 2029 a IA provavelmente será mais inteligente do que todos os humanos juntos. Como a influência do Elon Musk é gigante, claro que no Twitter isso causou uma repercussão gigantesca. Tem um cara que eu sigo no Twitter que é chamado Ian, e ele é somente um cientista-chefe da Meta que trabalha com IA, somente. Ele respondeu Elon Musk mostrando outro ponto de vista bem interessante, que, segundo ele, se fosse o caso, teríamos sistemas de IA que poderiam aprender a dirigir um carro em 20 horas de prática, como qualquer jovem de 17 anos. Mas ainda não temos uma direção totalmente autônoma e confiável, embora nós tenhamos milhões de horas de dados de treinamento rotulados. Ou seja, ter apenas dados não é suficiente para tomar uma decisão confiável, que é verdade, porque no caso que ele citou, quando você mexe com IA, você se preocupa mais com a qualidade dos dados quando você já tem um volume pelo menos suficiente de dados do que a imensa grande quantidade de dados que é quando usa Big Data. Então hoje a gente tem dados suficientes para criar um carro autônomo. Só que se ele vai ser confiável ou não, vai depender mais da qualidade desses dados, que envolve também uma determinada complexidade. E isso gera várias consequências, porque se o carro porventura ocorre um acidente, carro autônomo, quem vai ser o culpado, né? Analisando um pouco mais a repercussão desse tweet do Elon Musk, você vê que isso pode gerar uma histeria coletiva. Tem gente falando, sim, esquecemos como ficou o Terminador. Além disso, quem está fazendo a programação? E se evoluirmos sozinhos, para que servirão os humanos? Sou totalmente a favor da tecnologia, mas a que custo? Eu vejo o bom e o ruim. Francamente, vi muitos filmes em que a IA domina o mundo. Programação preditiva, talvez? Ainda assim, não há problema em ser cauteloso. Veja bem, eu entendo o ponto de vista de trabalhar com ética usando IA, já que impacta diversas áreas, mas essa histeria de que será o fim da humanidade em breve, por enquanto é apenas especulação, né? É um filme de ficção que pode acontecer no futuro muito distante, provavelmente nem você e eu estaríamos vivos para presenciar isso. Mas por que tá todo mundo falando de IA? Veja bem, o Elon Musk é um dos maiores investidores de IA no momento. Tem notícia dizendo que a empresa de IA de Elon Musk vai levantar US$ 1 bilhão de investimentos. E é algo que vai mudar a rotina da maioria dos trabalhadores, mas no futuro breve. Agora, de onde foi que Elon Musk começou a falar mais sobre esse fato da inteligência nos anos seguintes? Bom, tudo isso começou depois de um futurista chamado Ray ter aparecido no podcast do Joe Rogan. E ele falou que a IA ia alcançar a inteligência do nível humano até 2029. Você vê que é amplamente debatido o significado da palavra inteligência. Até hoje, a gente tenta chegar em um consenso, que existem vários tipos de inteligências humanas, só que não é algo puramente definitivo. Vou deixar aqui um trecho do podcast dele, dublado por inteligência artificial, para vocês entenderem o contexto dessa situação. Eles inventaram movimentos. A IA inventou movimentos que agora foram implementados por humanos em um jogo muito complexo que eles nunca pensaram que a IA seria capaz de fazer, que requer muita criatividade. Certo. Arthur, ainda não chegamos lá, mas chegaremos lá. E aos 20 e 29 anos, corresponderá a qualquer pessoa. É isso? 2029. Faltam apenas alguns anos. Sim, bem, na verdade sou considerado conservador. As pessoas acham que isso vai acontecer como no ano que vem, no ano seguinte. Na verdade, eu disse isso em 1999. É impressionante como o cara imaginou isso em 1999, quando a tecnologia era totalmente diferente do que é hoje. Em 1999, a internet nem era o que é hoje. Se você comparar a proporção do como o mundo mudou em apenas um intervalo tão curto de tempo, é impressionante ele ter tido essa previsão naquela época. Eu disse que casaríamos qualquer pessoa até 2029, ou seja, 30 anos. As pessoas pensaram que isso era totalmente louco. E de fato, Stanford realizou uma conferência. Eles convidaram várias centenas de pessoas de todo o mundo para falar sobre minha previsão e as pessoas compareceram. E elas e as pessoas pensaram que isso aconteceria, mas não até 2029. Eles pensaram que levaria 100 anos. Sim, eu ouvi isso. Já ouvi isso, mas acho que as pessoas estão alterando isso. Será porque os seres humanos têm muita dificuldade em compreender o conceito de crescimento exponencial? Isso é exatamente certo. Sobre a questão de ser exponencial, o que acontece é que nem todas as áreas da IA trabalham com uma progressão exponencial. Hoje, principalmente, a questão ética barra isso, ou seja, é uma forma de resistência. Isso sem incluir, obviamente, as barreiras regulatórias, uma falta de infraestrutura mesmo, e as questões de aceitação social, principalmente, vamos falar mais do lado artístico, totalmente contra as IAs. Mas, em geral, sim, a IA funciona de forma exponencial e aprende mais rápido que um ser humano. E é por isso que o Elon Musk até vem falando recentemente sobre a adoção da renda universal,
Queria que você comentasse o que você acha dessa frase dele, porque é uma frase interessante no contexto em que as IAs substituiriam totalmente os humanos, e se o ser humano não tem uma profissão, ele não receberia nada, né? Como é que vai ficar o sistema atual? Provavelmente vai ter que mudar totalmente. O ponto são 35 bilhões de cálculos por segundo. Portanto, houve um aumento de 24 trilhões de vezes nesses 80 anos. Mas a velocidade com que ganhou é, na verdade, a mesma durante todos os 80 anos. Porque se às vezes fosse melhor e às vezes pior, essa curva se curvaria. Ele se curvaria para cima e para baixo. É realmente uma linha reta. Então a velocidade com que aumentamos foi a mesma, independente das tecnologias. A tecnologia era radicalmente diferente no início e no final, e ainda assim aumentou a velocidade exatamente da mesma forma durante 80 anos. Na verdade, nos primeiros 40 anos, ninguém sabia que isso estava acontecendo. Portanto, não é como se alguém estivesse no comando e dissesse, ok, no próximo ano temos que chegar aqui e as pessoas tentariam igualar isso. Nós nem sabíamos que isso estava acontecendo há 40 anos. 40 anos depois, percebi isso por vários motivos. Eu previ que permaneceria o mesmo, com o mesmo aumento de velocidade a cada ano. Na verdade, colocamos o último ponto há 2 semanas e está exatamente onde deveria estar. Portanto, a tecnologia e a computação são certamente uma forma primordial de tecnologia e aumentam na mesma velocidade. E isso passa pela guerra e pela paz. Você poderia dizer, bem, talvez seja melhor fazer guerra. Não. É exatamente a mesma coisa. Você não pode dizer quando há guerra, ou paz, ou qualquer outra coisa aqui. Ele apenas combina de um... Basicamente, esse foi o trecho principal da entrevista. E aí eu quero saber sua opinião sobre isso tudo. O Elon Musk tá guiando a gente para um futuro realista ou um futuro meio distópico? Vocês acreditam que em pouco tempo a IA pode ter esse impacto negativo mencionado como Elon Musk? Quero que vocês comentem aí. Opinem se gostaram desse estilo de vídeo que eu tô trazendo. E se gostarem, obviamente eu vou trazer mais, né? Notícias voltadas ao mundo de inteligência artificial que pode impactar totalmente o nosso futuro. Falou!